O mundo ultrapassa 5 milhões de infectados pelo novo coronavírus. 2 milhões já se recuperaram. No Brasil, os casos confirmados superam a marca dos 300 mil. Idoso morre no Rio de Janeiro com suspeita da doença e a família recebe corpo de mulher para o enterro. Jair Bolsonaro diz que vai sancionar a ajuda de 60 bilhões de reais aos estados. Em clima cordial, durante reunião por videoconferência, Bolsonaro pede que governadores apoiem veto ao aumento dos servidores públicos. Receita anuncia pagamento do primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2020. Governo da Austrália autoriza a enfermeira a romper isolamento para abraçar a irmã com câncer terminal. E o Zoológico de São Paulo faz live para mostrar os animais e pede ajuda para continuar funcionando. Olha o tamanho da língua da girafa. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O Brasil registrou hoje mais 1.188 mortes provocadas pela Covid-19. É o maior número já contabilizado no país em 24 horas. Com isso, ao todo, já são mais de 20 mil óbitos. O número de casos ultrapassou a marca dos 300 mil. No litoral do Rio de Janeiro, um idoso morreu com sintomas do novo coronavírus. Foi enterrado por engano depois de ter o corpo trocado no hospital. Continua obrigatório. São Paulo ganhou hoje um hospital de campanha voltado para o atendimento da população da maior favela da cidade. A cidade de Aracaju também antecipou 2 feriados. Um deles é a emancipação política de Sergipe, normalmente comemorado em julho e transferido para amanhã. O outro é o dia de São João, que será lembrado na segunda-feira. Teresina também antecipou para esta sexta-feira o dia de Nossa Senhora da Conceição, originalmente celebrado em dezembro. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Um homem foi gravado cavando uma sepultura. Alguns pacientes infectados pelo novo coronavírus têm apresentado alterações na pele. Uma delas passou a ser chamada de dedos de Covid. O possível novo sintoma da Covid-19 foi identificado por um médico espanhol e divulgado pela Organização Pan-Americana de Saúde. Acompanhando a experiência aí de todo mundo que está reportando esses casos, um alto número de publicações para deixar todo mundo a par do que tem se relacionado com o Covid. E veja a seguir, voluntários que entregavam cestas básicas ficam no meio do fogo cruzado durante a operação da polícia no Rio. Levantamento mostra que as regiões Norte e Nordeste concentram os municípios com mais dificuldade no combate ao novo coronavírus. O SBT Brasil volta já já. Crianças sem aula. Tente manter uma rotina. Quando possível, troque os jogos eletrônicos pelos de tabuleiro. Reserve um tempo para atividades físicas, mesmo que dentro de casa. Um médico que atua na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, está sendo procurado pela polícia. Ele é acusado de agredir a ex-namorada. Segundo a vítima, os abusos começaram nas primeiras semanas do relacionamento. As marcas da violência estão estampadas no rosto e na memória da corretora de imóveis. Eu espero justiça mesmo, que ele fique preso. Nós tentamos contato com a defesa do doutor Patrick, mostrado na reportagem, mas não tivemos resposta. E vamos agora a um giro de notícias pelo Brasil. Em Mato Grosso do Sul, as polícias foram afastados dos cargos. Você vai ver a seguir. Pesquisa mostra que demora em adotar a quarentena causou a morte de quase 36 mil americanos. O governo da Austrália autoriza a enfermeira a romper isolamento para abraçar a irmã que tem câncer terminal. Você vai ver já já. Facilite a higiene. Não use pulseiras, anéis e relógios. Mantenha os cabelos curtos ou presos. No caso dos homens, o ideal é evitar barbas longas. Em meio à pandemia, o número de mortos em operações policiais aumentou quase 60% no Rio de Janeiro. Na comunidade da Cidade de Deus, voluntários que distribuíam cestas básicas tiveram que se proteger de tiros. Um morador foi baleado e morreu.
Um ato de solidariedade. Já não basta a gente estar vivendo tenso o tempo todo. Até quando os nossos jovens vão ser enterrados? Há pouco mais um morador da comunidade de 19 anos morreu baleado durante a distribuição de cestas básicas. Dessa vez foi no Morro da Providência, região central do Rio. A polícia militar afirma que foi surpreendida por criminosos armados quando fazia um patrulhamento. As regiões norte e nordeste do Brasil concentram os municípios que têm mais dificuldade no combate ao novo coronavírus. E em alguns desses municípios, os pacientes precisam viajar horas até chegar a um hospital com leitos de UTI. Leitos e respiradores. Tratar na cidade. No momento não temos. A partir de amanhã, já vai ser possível consultar o primeiro lote da restituição do imposto de renda à pessoa física. O pagamento está previsto para o dia 29. Devido à pandemia do novo coronavírus, o prazo para entrega da declaração foi prorrogado para 30 de junho. O governo já recebeu quase 15 milhões de declarações, mas espera que o total chegue a 32 milhões. O presidente Jair Bolsonaro recebeu o apoio dos governadores dos estados para congelar os salários dos funcionários públicos em virtude da pandemia. Em reunião por videoconferência, o presidente ouviu o pedido para sancionar o projeto de lei que prevê ajuda financeira aos estados e municípios. Produtiva. Foi assim que Bolsonaro classificou do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. E o Congresso Nacional aprovou hoje um crédito bilionário para pagamentos de despesas. Vamos ao vivo até Brasília falar com a repórter Soane Guerreiro. Boa noite, Soane. Qual é o valor desse recurso? Oi, Raquel, boa noite a você, a todos que nos acompanham. O valor do crédito é de 343 bilhões de reais. A maior parte desse recurso vai ser usada para o pagamento de pensões e aposentadorias. Por isso, o projeto autoriza que o governo descumpra a chamada regra de ouro, que proíbe o governo de contrair novas dívidas para pagar despesas correntes do dia a dia, como os salários. E agora esse projeto segue para a sanção do presidente da República. E logo após essa votação à distância, a sessão do Senado foi cancelada porque o secretário-geral da mesa, Luiz Fernando Bandeira de Mello, testou positivo para a Covid-19. E a sala de controle das votações virtuais teve que ser desocupada e depois higienizada. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que, por enquanto, não pretende fazer um novo teste para a Covid. Raquel. Obrigada, Soane. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, ainda não se manifestou sobre a liberação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. Hoje, o empresário Paulo Marinho foi ouvido por procuradores da República no Rio de Janeiro. Foi o segundo depoimento de Paulo Marinho nas últimas 24 horas. As investigações do Ministério Público... A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou a favor de limitar os efeitos da medida provisória editada pelo governo de Jair Bolsonaro, que livra agentes públicos de responsabilização por erros no combate à Covid-19. Por 9 votos a 1, os ministros decidiram que os responsáveis por medidas que venham a violar os direitos à vida e à saúde ou medidas sem embasamento técnico e científico adequados poderão sim ser punidos. Mais de 5 milhões de pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus no mundo. A boa notícia é que quase 2 milhões de pacientes tiveram alta dos hospitais. Mas o luto pelas 334 mil vidas perdidas para a Covid-19 deixa marcas profundas em todos os cantos do planeta. Britânicos é não usá-la para o tratamento de pacientes por causa dos riscos de efeitos colaterais. Uma universidade dos Estados Unidos publicou um estudo que mostra a importância do isolamento social para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Segundo a pesquisa, quase 36 mil vidas teriam sido poupadas no território americano se a quarentena tivesse sido adotada apenas uma semana antes. A novidade no metrô de Nova York antes de seguir para o estado de Michigan. Um estudo da Transparência Internacional em parceria com o Tribunal de Contas da União concluiu que metade dos estados brasileiros recebeu o conceito regular ou ruim em contratos emergenciais durante a pandemia da Covid-19. Segundo a pesquisa, a maioria das prefeituras e estados não efetuar o deslocamento e as pessoas acabam falecendo.
O governo de São Paulo informou que disponibiliza as informações dos seus gastos em 4 endereços na internet e diz que é descabida a alegação de que a disponibilização dos dados em um tipo de arquivo específico não signifique transparência. O governo de Roraima diz que implantou um sistema eletrônico de informações e que desconhece a falta de transparência citada no estudo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, reforçou em uma sentença dada hoje a autonomia de estados e municípios para a adoção de medidas de isolamento social. Foi ao suspender uma decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe que permitiu o funcionamento de uma barbearia no interior do estado. O pedido de abertura do estabelecimento foi sozinho de uma canetada. Mais de 500 mil trabalhadores entraram com pedido de seguro-desemprego na primeira quinzena de maio. O número representa um aumento de quase 5% em relação à última quinzena de abril. A crise do novo coronavírus provocou um aumento de processos na Justiça do Trabalho. 20% das ações trabalhistas no último mês estão relacionadas à pandemia. O Sindicato dos Sapateiros de Parobé, 80 quilômetros... Nessa mesma lista de setores mais afetados pelos processos trabalhistas. A arrecadação do governo federal teve queda de 28,9% em abril, em decorrência da crise do novo coronavírus. Chegou assim a 101,154 bilhões de reais. A comparação é com o mesmo período do ano passado. A previsão é de chuva forte com trovoadas e rajadas de vento na área que vai de Mato Grosso até o Rio Grande do Sul. Também devem ocorrer temporais no norte e no nordeste, principalmente no litoral. Entre Recife e Belém, pancadas de chuva pela manhã e à noite devido à circulação dos ventos. Nesta quinta-feira, a chuva deixou várias cidades debaixo d'água na Bahia. No município de Conde, um rio transbordou, fazendo com que as ruas ficassem alagadas. Animais tiveram que ser deslocados para não morrerem afogados. No interior do Brasil, a massa de ar seco deixa o tempo firme com poucas nuvens. A umidade relativa do ar fica baixa e as temperaturas altas. Máxima de 34 graus em Porto Velho, 29 em Natal e 27 em Vitória. Já em Curitiba, os termômetros marcam 21 graus. A sexta-feira em São Paulo terá mínima de 15 e máxima de 27 graus. No sábado, a frente fria chega ao estado e a chuva volta a cair de forma fraca e isolada. No domingo, mínima de 10 e máxima de 19 graus. O frio ganha força no decorrer da próxima semana. Na Austrália, uma mulher obteve permissão do governo para furar a quarentena por um motivo especial. Após ter 4 pedidos negados pelo governo australiano, uma enfermeira aposentada que vive na Nova Zelândia conseguiu autorização para entrar na Austrália e poder finalmente dar este abraço apertado. A iniciativa privada está mobilizada no combate à Covid-19. Entre as diversas ações estão doações de alimentos, frascos de álcool em gel e até mesmo tintas para pintores de todo o Brasil. E que a gente vai passar e a gente vai sair mais forte. E depois de receber R$8 mil em doações, um vendedor de cachorro-quente do Recife comoveu a internet ao gravar um vídeo em que pede para não receber mais ajuda. Joaquim Antônio, de 72 anos, mais conhecido... E o que deveria ser regra virou exceção. Então, honestidade agora é notícia. O Zoológico de São Paulo, fechado por causa da pandemia, fez hoje pela primeira vez uma transmissão pela internet. 200 mil pessoas acompanharam ao vivo um pouco da rotina dos trabalhadores e dos animais. Com a pipoca no colo, o Miguel, de 3 anos e meio, que é um tanto agitado, ficou... Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Consultoras e consultores.